análise do Enem. Eu acho que eu não me apresentei, eu sou professora, então, Ingrid Fiorentin. Eu trabalhei com língua portuguesa e literatura já há alguns anos, agora estava meio parada, já fazem 7 anos que eu não vinha mais para a sala de aula, então, assim, eu estou até meio destreinada, peço desculpas. Como eu disse antes, a gente também ajudou a idealizar no ano passado para a Enem, e hoje estamos aqui, então, para contribuir com uma aula, e espero que eu possa estar dialogando, então, com vocês. Eu vou fazer uma apresentação, e uns slides aqui que eu organizei. Aqui. Compartilhar. Eu vou ver aqui. Está bom esse compartilhamento? Se você conseguir colocar para apresentar a apresentação do PowerPoint, aí fica maior, fica melhor. Mas como é que faz? F5, a apresentação. Eu botei F5 aqui. Deve ser tela do computador somente. Faz assim, Ingrid, quando você vai compartilhar, compartilhe a tela, não janela. Tá, deixa eu começar de novo. Isso, daí você vai apresentar tela. Daí tudo que aparecer na tua tela, aí você põe para apresentar. Tela inteira, né? Isso, tela inteira. Eu botei antes também. Tá, vamos ver se vai agora. Compartilhar. Isso, agora você abre a apresentação e vai aparecer. Tá aqui? Não sei, não ficou grande, né? F5, apertou? Apertei. Então, vai ali embaixo no PowerPoint, tem uma telinha desenhada, ali perto do mais, menos, ali. Sim. Isso, clica nela. Agora, foi. Obrigada, Carol. Imagina. Então, pessoal, nós começamos, então, a analisar a questão número 37 do Enem de 2020. Como eu vinha trazendo para vocês, então, é um fragmento do hino à bandeira, tá? Então, isso é uma questão, assim, que a gente vai ver muito presente, não só nesse Enem, mas no outro Enem de 2019 também. Então, como eu disse antes para vocês, é importante identificar a finalidade do texto. Que finalidade tem esse texto? Né? Ele sendo um texto que vem de um hino à bandeira. Então, vamos fazer a leitura rápida e vamos ver, estarmos observando qual seria a resposta adequada, então, para essa questão. Em teu seio formoso retratas este céu de puríssimo azul, a verdura sem par destas matas e o esplendor do cruzeiro do sul. Contemplando o teu vulto sagrado, compreendemos o nosso dever, e o Brasil, por seus filhos amado, poderoso e feliz há de ser. Sobre a imensa nação brasileira, nos momentos de festa ou de dor, paira sempre a sagrada bandeira, pavilhão da justiça e do amor. Então, a gente traz aqui o Olavo Bilac, o Braga Bilac, né, que é o autor do hino à bandeira. Então, qual é a pergunta que norteia esse fragmento? No hino à bandeira, olhem qual é a finalidade. A descrição é um recurso utilizado para exaltar o símbolo nacional na medida em que. Então, vamos sempre pensar, finalidade do texto, descrição. Nós vamos ter que ver, então, que ele está fazendo uma descrição. Letra A. Este texto, então,
remete a um momento futuro, promove a união dos cidadãos, valoriza os seus elementos, emprega termos religiosos ou recorre à sua história. Quando a gente vê que é uma descrição, se verifica, então, ali na primeira estrofe, então, são esses 4 primeiros versos, né, em que os aspectos do símbolo nacional são evocados como forma de exaltação. É o caso da menção valorativa às cores da bandeira, né, esse céu de puríssimo azul e o esplendor do Cruzeiro do Sul. Então, assim, nessa questão aqui que a gente observa, essa descrição, são associados à grandeza da natureza nacional, tais como a verdura sem par dessas matas e esse céu de puríssimo azul. Quando a gente analisa isso, a gente não remete a um momento futuro. A gente não promove a união dos cidadãos. O que ele faz? Ele valoriza os seus elementos, certo? E sim, na bandeira, então, ele faz uma descrição ali, né? Esse céu de puríssimo azul é uma valorização aos seus elementos. Ele emprega termos religiosos? Pode até empregar, mas ele não faz a descrição. Ele recorre à sua história? Ele não recorre tanto à sua história, mas o que ele faz nesse momento, ele valoriza os seus elementos a partir da descrição. Certo? Dá uma valorização, ó, em teu seio formoso retratas este céu de puríssimo azul. Ó, como ele descreve, como que ele valoriza os seus elementos. Então, essa é uma questão, assim, que vocês têm que estar sempre muito atentos, né? E estar buscando, então, entender, como eu disse, ver qual a finalidade do texto e estar, então, trabalhando em cima dessa finalidade. Se é a descrição, observa-se no texto aonde está a descrição e vem, então, para as respostas para achar o que melhor estaria cabendo nesse momento, que seria a valorização dos seus elementos, a valorização, então, né, de todo o hino e de todas essas grandezas que a nossa terra teria. Então, por isso que aqui a resposta seria a resposta da letra C. Podemos seguir. 38, vou deixar um pouquinho. Olha só, quando a gente chega nessa questão 39, que é uma questão jamais da nossa literatura também, tá? A gente vem trabalhando aqui um fragmento, então, da obra Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é de Lima Barreto, certo? Então, aqui na obra, é sempre bom a gente relembrar e entender que as obras de Lima Barreto, elas trazem sempre uma situação bem social. Sempre elas vêm rodeadas de situações sociais, e elas são obras também mais do pré-modernismo, entrando, então, no modernismo, né? Que foi uma escola literária, assim, de grandes rupturas, onde começou a se exaltar muito mais, a se falar muito mais da situação social, aonde a gente que teve seu início, então, ali, a partir da Semana da Arte Moderna, então, que as coisas começaram a emergir muito mais. Dentro dessa questão, então, das questões, de estar vendo as questões sociais, estar falando sobre ela, tanto na literatura como na arte, né? Então, eu trago aqui também uma situação de um fragmento, então, do texto, do Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. Olha uma outra questão aqui do nacionalismo também, muito presente nessa questão também do Enem aqui. Policarpo Quaresma, cidadão brasileiro, funcionário público, certo de que a língua portuguesa é emprestada ao Brasil, certo também de que, por esse fato, o falar e escrever em geral, sobretudo no campo das letras, se vêem na humilhante contingência de sofrer continuamente
censuras ásperas dos próprios da língua, sabendo além que dentro do nosso país, os autores e os escritores, com especialidade, os gramáticos, não se entendem no tocante à correção gramatical, vendo-se diariamente surgir azedas polêmicas entre os mais profundos estudiosos do nosso idioma. Usando do direito que lhe confere a Constituição, vem pedir que o Congresso Nacional decrete o Tupi-Guarani como língua oficial e nacional do povo brasileiro. Outra questão bem importante aqui, ó, que a gente tem que entender, tem que identificar por que o texto foi escrito. Então, o Policarpo Quaresma, ele escreve uma petição, um pedido, ele faz um requerimento dirigido ao Congresso Nacional Brasileiro, certo? Então, vamos ver aqui o que está pedindo aqui na nossa pergunta. Nessa petição da pitoresca personagem do romance de Lima Barreto, o uso da norma padrão justifica-se pela. Então, aqui nós vamos ter que analisar o quê? Ele fez uma petição. Quando a gente faz uma petição sempre, a gente tem que entender que quando você faz uma petição, é um documento enviado a um juiz, a alguma coisa, ao juizado, a instâncias muito superiores, né? Então, ele faz uma petição, no uso, então, se tu vai fazer uma petição, você deve sempre estar usando uma norma padrão culta, né? E, então, a que isso se justifica? Né? Então, nós temos justifica-se pela. Então, nessa petição da pitoresca personagem do romance de Lima Barreto, o uso da norma padrão justifica-se pela situação social de enunciação apresentada, divergência teórica entre os gramáticos e literatos, pouca representatividade das línguas indígenas, atitude irônica diante da língua dos colonizadores, tentativa de solicitação do documento demandado. Então, aqui, como eu já tinha dito para vocês antes, por isso que é importante a gente entender algumas coisas, até da própria literatura, né? Lima Barreto, ele, dentro das suas obras, ele vem tratando muito dessa questão social, né? Então, uma dica já é essa, que pode estar dentro do texto, conhecendo um pouco, né, de Lima Barreto, das suas obras. Então, a gente já entende que ela vem dentro de uma situação social de enunciação representada. Então, nesse tipo de comunicação voltada a um dos poderes da República, preconiza-se o uso da norma padrão do nosso idioma. Então, além dele estar, vamos olhar, por exemplo, a B, divergência teórica entre gramáticos e literatos. Não é só isso que trata o nosso texto de cima, né? E o que ele está fazendo, então? Ele está encaminhando uma petição. Então, e o que esse uso da norma padrão, ele se justifica? Se justifica, então, pela situação social e a enunciação representada. Então, ele vai fazer uma denúncia social e também ele faz a sua enunciação do que está se apresentando, então, no momento, nessa situação social. Divergência entre gramáticos e literatos, isso aparece um pouco no texto, mas não é só isso, né? Pouca representatividade das línguas indígenas, não é isso que ele quer dizer também aqui, não é isso que ele quer analisar nesse contexto teórico, né? Atitude irônica diante das línguas dos colonizadores, não, também não é isso que a gente vê aqui. A gente não vê em nenhum momento ironia por parte de Policarpo Quaresma, mas sim muito uso da língua padrão, né? E a tentativa de solicitação do documento demandado. Então, a gente observa aqui que dentro dessas 5 questões aqui, a que se fecha realmente, observando a época, o tempo, fica a situação social, denunciação apresentada. Então, seria a letra A,
dentro desse contexto que está presente aqui, então, nessa questão aqui, onde que a gente pode estar analisando, então, para que o texto veio, né, para estar falando da situação social e está apresentando, então, uma situação que está se vivendo. Está se tendo, sim, conflito entre os gramáticos, foi uma língua que veio, sim, emprestada para a gente, e o que ele quer dizer? Que nós precisaríamos estar valorizando, sim, o quê? O Tupi-Guarani. Isso, então, é a situação social, denunciação representada, que por isso que se justifica, então, também esse uso dessa norma padrão, até porque ele estava fazendo uma petição, né, um documento de petição, que é um documento, então, que iria para as instâncias maiores. Por que não poderia ser aí? Aí? Aham. Só um pouquinho aqui. Tentativa de solicitação do documento demandado, né? A solicitação, ela não tem o grau de autoridade que a gente tem, então, dentro de uma petição. Tá? A petição, ela é quando a gente constitui um documento encaminhado às maiores instâncias, então, que seria tipo o Congresso Nacional e essas questões mais de juizados, né? Então, tentativa de solicitação do documento demandado, né? Esse documento é um documento, como é que a gente vai chamar assim, um documento proposto, né? Mas que dentro de solicitação ele não cabe, ele cabe mais dentro da questão, né, da petição, que ele já diz aqui, nesta petição, ele não diz nesta solicitação, mas sim dentro dessa questão da petição mesmo. Entendi, obrigada. Pode ser? Entendido? Por isso, assim, é sempre importante a gente saber identificar o texto, né? Aqui ele falou de petição, embaixo fala de solicitação. Questão 40. Também vem na nossa prova aqui do Enem, né? Atualmente, os jovens estão imersos numa sociedade permeada pela tecnologia. Nesse contexto, os jogos digitais são artefatos muito empregados. Videogames ativos ou exergames. Alguém me corrige aqui, porque exergames são esses games que a gente vai na frente da televisão e dança, enfim, conforme eles vão aparecendo, né? Então, videogames ativos ou exergames foram introduzidos como forma de permitir que o corpo controlasse tais jogos. Como resultado, passaram a ser vistos como uma ferramenta auxiliar na adoção de um estilo de vida menos sedentário, com efeitos positivos sobre a vida. Tem-se defendido que os exergames podem contribuir para a prática regular da atividade física moderada, bem como promover a interação entre jogadores, reduzindo o sentimento de isolamento social. Por outro lado, argumenta-se que os exergames não podem substituir a experiência real das práticas corporais, pois não motivam a longo prazo a prática permanente de atividades físicas. Nós temos que descobrir o que nos motiva permanente para isso, né? Então, qual é a questão que nos traz esse texto? Então, também um texto um pouco mais contemporâneo, né? Ele é escrito em 2015. Pela sua interatividade, os exergames apresentam-se como possibilidade para estimular exercitação física, promovendo a saúde, vivência de exercícios físicos sistemáticos, envolvimento com atividades físicas ao longo da vida, jogo por meio de comandos fornecidos pelo videogame, disputa entre jogadores, disputa entre jogadores contribuindo para o individualismo. Então, analisando essas questões, né? O texto, então, observando o texto, ele faz referência à possibilidade dos exergames estimular um estilo de vida mais ativo por meio da realização de exercícios físicos, que contribuiriam, então, para uma melhora da qualidade de vida dos
dos praticantes, certo? É isso que vem trazendo o texto. Então, nessa análise que esse texto nos traz, a resposta correta, então, ela seria a letra E, exercitação física promovendo a saúde. Porque aqui vocês vão, vivência de exercícios físicos sistemáticos, ali já diz que eles não vai contribuir para que isso seja, né, uma vivência disso para sempre, né? Mesma coisa aqui, ó, envolvimento com atividades físicas ao longo da vida. O texto mesmo também já deixa claro aqui que não é para isso que o Exergames serve, né? É um jogo por meio de comandos fornecidos pelo videogame, e é isso também, né? É um jogo por meio de comandos, mas que aqui nos deixa muito claro que ele também nos ajuda a promover a saúde. E disputa entre jogadores contribuindo para o individualismo, então, em momento nenhum, faz menção a isso aqui nesse texto da questão 40, né? Então, aqui fica muito claro que é uma questão, assim, bem simples, né? Que esses Exergames aqui, ele faz exercitação física, promovendo, então, a saúde. Qual a finalidade desse texto, né? Está informando, então, que esse Exergame, então, ele faz exercitação física e promove a saúde, certo? É mais ou menos dentro dessa linha, então, que viria, então, esse texto e essa questão. Dúvidas, pessoal? Essa aqui eu acho que é uma questão bem simples, né? Que lendo ela fica bem tranquilo da gente estar analisando. Né? Vamos lá, para 41. Aqui, então, nós temos uma poesia, né? Onde que a gente tem, dentro da poesia, a gente sempre trabalha muito com essa questão do eu lírico, né? O eu lírico, ele vem falando dentro da poesia, e aqui também é bem importante a gente estar identificando algumas coisas. E eu gostaria que vocês, enquanto que eu vou falando sobre essa questão, que vocês analisassem já quais são as tipologias de texto que nós podemos ter, então, dentro dentro dessa nossa questão de número 41. Então, vou dar um minutinho, meio 30 segundos, para vocês estarem, então, lendo essa música aqui, que é Caminhando contra o Vento. Então, dentro desse poema, que ele vem dizendo, né? Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bombas de Brigitte Bardot, o sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça, quem lê tanta notícia, eu vou. Aqui a questão que nos traz dentro desse poema, o nosso, né, esse nosso eu lírico que vem falando aqui, é comum coexistirem sequências tipológicas em um mesmo gênero textual. Neste fragmento, os tipos textuais que se destacam na organização temática são: quais são os tipos, então, de textos que nós temos aqui dentro desta poesia? Queria estar conversando, então, com vocês sobre isso. Quais são os tipos de texto que a gente consegue estar percebendo aí? Né? Nós temos a letra A, que ela diz que podem existir
enunciados descritivos e argumentativos, pois o enunciador detalha cada lugar por onde passa, argumentando contra a violência urbana. Tá? Então, o que ele nos traz é isso, na letra A. Quando nós vamos para a letra B, ele é dissertativo e argumentativo, pois o anunciador apresenta seu ponto de vista sobre as notícias relativas à cidade. Na letra C, expositivo e injuntivo, né? Pois o enunciador fala de seus estados físicos e psicológicos e interage com a mulher amada. Narrativo e descritivo, pois o anunciador conta sobre suas andanças pelas ruas da cidade ao mesmo tempo que a descreve. E narrativo e injuntivo, pois o enunciador ensina o interlocutor como andar pelas ruas da cidade, contando sobre sua própria experiência. Gente, é sempre bom, assim, a gente entender que tipo de texto, cada tipo de texto, o que eles vão nos trazer, tá? O texto descritivo é um texto que vai fazer a descrição de alguma coisa, certo? Vai estar trazendo a descrição. Argumentativo, ele vai estar argumentando sobre algo. Não que não seja possível dentro de um texto, de um poema, dentro de um texto cantado por um eu lírico, não ter possibilidades argumentativas, tá? Mas é o que não se caracteriza aqui nesse momento, tá? Argumenta contra a violência urbana. A gente não percebe, pode até perceber, mas não é uma argumentação firme, sabe? Porque quando a gente faz uma argumentação, a gente tem que fazer uma argumentação mais firme, mais incisiva sobre o assunto. E principalmente dentro de um poema, eu acho é bem mais complicado fazer isso. Dissertativo, argumentativo, né? Então, você perde logo de cara, que ele não é, porque quando ele vem dizendo, caminhando contra o vento, isso é um texto o quê? É um texto que está narrando alguma coisa. Ele está fazendo uma narrativa, ó, caminhando contra o vento, eu estou narrando algo, tá? Sem lenço e sem documento. Então, automaticamente, essas outras questões, dissertativo, essas outras questões já vão ficando de fora, porque o que está muito presente nesse meu texto é a narrativa, ó, caminhando contra o vento, isso é uma narração, né? Caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento. Então, não sei se vocês estão entendendo a situação, então só teríamos mais duas possibilidades aqui, né? Que seria a D ou a E. E quando eu venho na E, eu vou falar sobre uma possibilidade de texto injuntivo. O texto injuntivo, ele tem uma especificidade muito grande, ele é um texto que ele vai te dar o passo a passo, ele vai te orientar dentro de questões de manual, por exemplo, assim, a gente pode ter exemplos de texto injuntivo, bula de remédio, até receitas, esses são, então, textos que vão te dar mais passo a passo das coisas, certo? Diferente, então, aqui de nós estarmos vendo, então, na letra D, que quando a gente já começa o texto, a gente já vem com uma narrativa, né? Caminhando contra o vento. Ele pode ser narrativo e descritivo, pois o enunciador conta sobre suas andanças pelas ruas da cidade, ao mesmo tempo que a descreve, tá? Ó, caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento, né? No sol de quase dezembro, eu vou. Ele descreveu? No sol de quase dezembro, né? Eu vou. Então, essa questão também fica muito clara, as duas tipologias textuais, então, que nós vamos ter aqui nesse nosso texto, certo? Dúvidas aqui? Não? Compreendido? Então, assim... Entendido. Tipo assim, né, ali também, podia ser um texto expositivo? Não, o texto expositivo, ele precisa transmitir as mensagens de forma mais clara, tá?
tá? Então, vamos lá. Aqui, então, nós temos um texto, pessoal, como é que se chama? Do MC, Leandro Aparecido Ferreira, o MC Fiote, compôs em 2017 a música Bum Bum Tantan, que gerou em 9 meses 408 milhões de visualizações no YouTube. É o funk brasileiro mais ouvido na história do site, né? Então, como é que ele fez isso? A partir de uma gravação da flauta que achou na internet, a MC Fiote fez tudo sozinho. Compôs, cantou e produziu em uma noite só. Olha o que ele diz. Comecei a pesquisar alguns tipos de flauta, coisas antigas. E nisso eu achei a flautinha de Sebastian Bach, conta. A descoberta foi por acaso. Fiote não sabia quem era o músico alemão e não sabe tocar o instrumento. A flauta envolvente da música é um trecho de partida em Lá menor, escrita pelo alemão Johann Sebastian Bach, por volta de 1723. Então, gente, aqui é outra questão que a gente tem que prestar muita atenção. Se fala muito dentro da literatura de intertextos, de interrelações entre os textos, entre as culturas, tá? Então, o que o MC fez ali, querendo ou não? Ele fez um intertexto, ele pegou um material cultural, uma música cultural muito antiga e trouxe para o funk. Imagina que deu todas essas visualizações ali no YouTube, né? Então, o que nos pede a pergunta do Enem? A incorporação de um trecho da obra para a flauta solo de Johann Sebastian Bach na música de MC Fiote demonstra o que ele quer demonstrar? A influência permanente da cultura eurocêntrica nas produções musicais brasileiras? A gente até tem, assim, a influência, mas não é uma coisa, assim, que chegasse com tanta força, né? Homenagem aos referenciais estéticos que deram origem à produção da música popular? Vamos analisando, né? Necessidade de divulgar a música de concerto nos meios populares, nas periferias das grandes cidades? Nada a ver, porque ele fez tudo sem nem conhecer o cara, sem nem saber quem que era ele, né? Sem querer saber disso ou daquilo, né? Utilização desintencional de uma música excessivamente distante da realidade cultural dos jovens brasileiros. A utilização desintencional dele aconteceu, né? Mas olha quando a gente vai na letra E, interrelação de elementos culturais vindos de realidades distintas na construção de uma nova proposta musical. Tá? Então, essa interrelação, é isso que a gente tem que estar entendendo, que o que aconteceu ali foi a interrelação entre o funk com uma música lá de 1723. Ela pode ter sido desintencional, mas, assim, o grande ponto nesse momento é a interrelação desses elementos culturais, tá? Vindo de realidades distintas e que construíram, então, uma grande música. Por isso, da importância de nós estarmos, né, como eu disse antes, de estarmos entendendo e identificando por que esse texto existe, por que ele está aí. E aí, o que aconteceu ali, então, foi uma interrelação, uma intertextualidade da música de 1723, né, de Johann Sebastian Bach, com o funk do Leandro Aparecido Ferreira, MC Fiote. Entendido? Esse texto aqui, que é o texto 43, eu estou trazendo aqui para vocês também, eu estou aqui com ela.
ele é importante. É um texto escrito por Trio Forrozão, agitando a rapaziada, de 2009, né? Se vocês vão ler o texto, às vezes a gente vai conseguir se achar um pouquinho nele e às vezes não, né? Porque quem tem a família bem regradinha aí não vai se achar, mas grande parte das famílias muitas vezes vai entrar dentro dessa confusão aqui, tá? É o seu delegado. Eu sou viúvo e tenho um filho homem. Arrumei uma viúva e fui me casar. A minha sogra era muito teimosa. Com o meu filho, foi se matrimoniar. Desse matrimônio, nasceu um garoto. Desde esse dia que eu ando louco. Esse garoto é filho do meu filho, é o filho da minha sogra, é irmão da minha mulher. Ele é meu neto e eu sou cunhado dele. A minha nora é minha sogra. Meu sogro é. Nessa confusão, já nem sei quem sou. Acaba esse garoto sendo meu avô. Então, também, a importância da gente estar identificando que tipo de texto que é, né? É um texto que ele traz um cunho de humor, né? Também vem falando das famílias, só que aqui também é muito importante a gente estar entendendo, né? Ó, nesta letra da canção, a suposição do último verso, não é não é do texto inteiro, tá? Se coloquem ali no último verso. Acaba esse garoto sendo meu avô. É esse verso aí que vocês têm que analisar, tá? Então, nessa letra da canção, a suposição do último verso sinaliza a intenção do autor de ironizar as relações familiares modernas, reforçar o humor da situação apresentada, expressar perplexidade em relação ao parente, atribuir à criança a causa da dúvida existencial, questionar os lugares pré-determinados da família. Então, o que ele faz, gente, nesse último verso? Ele faz o quê? Ele reforça o humor da situação apresentada. É isso que ele faz. Ele vem trabalhando aqui com grande humor dentro do texto dele, né? Pode ter ironia dentro das relações das famílias, pode até ter, mas quando a gente se remete ali ao último verso, o que ele nos faz, então? Ele reforça o humor dentro do texto. Cabe esse garoto sendo meu avô. Né? Por exemplo, aqui, expressar perplexidade em relação ao parente, poderia até ser, mas ele teria que vir acompanhado também de uma outra pontuação, de repente. Não, aqui ele faz uma afirmação, né? Reforça, ó. Ele faz uma afirmação quando ele põe o ponto, ó, o ponto final na frase, né? Expressar perplexidade podia ser, se fosse terminada essa frase, de repente, até com ponto de exclamação, mas que não é o caso ali. Ali ele reforça, ele termina também com um ponto final. Isso também é importante a gente sempre estar analisando, né? Cabe esse garoto sendo meu avô. Então, ele reforça o humor da situação apresentada, dentro de toda essa situação aí que ele estava vivendo. Aqui é um outro texto também, bem importante, que ele traz mais a questão, assim, que eu queria que vocês estivessem analisando, então, que vem dessa questão quanto vale o gol de cada um desses personagens, né? Quanto vale um gol? Aqui são dois textos, sempre a gente tem que analisar que são dois textos. Um escrito e um texto mais visual, tá? Que daí aqui... quanto vale o gol? A Marta, um gol dela, o salário anual dela é de 400 mil.
O dele é de 14 milhões. Um gol dela, ela fez 103 gols pela seleção, ele fez 50. Por gol, ela ganhou 3,9 mil e ele ganhou 290 mil por gol. Ela ganhou 3,9 e ele ganhou 290 mil. Então, aqui é uma análise, aqui essa pergunta aqui, ela é bem simples. A gente consegue fazer a representação, avaliar ela só olhando essa figura, mas o que eu oriento vocês é que durante o Enem vocês façam a leitura tanto do texto escrito como da linguagem verbal e da linguagem não verbal, tá? Porque são 2 textos. Olha o que pede aqui. O esporte é uma manifestação cultural na qual se estabelecem relações sociais. Considerando o texto, o futebol é uma modalidade que... Olha, olhando para essas questões, assim, eu queria que vocês olhassem só para essa questão dessa figura... as duas são verbais e não verbais, né? Porque já tem escritos dentro delas. Mas olhando para a gravura aqui, para os dados que aqui dentro estão. Apresenta proximidade com o tênis no que tange as relações de gênero entre homens e mulheres. Não é o que nos traz aqui, né? Lá no tênis, eles colocam que homens e mulheres, eles recebem com equidade, assim, os dois recebem, né, igual. E já olhando a figura aqui de baixo, a diferença entre os dois, ela é alarmante, né? Ó, se caracteriza por uma identidade masculina no Brasil, conferindo maior remuneração aos jogadores. Essa é a resposta correta, tá, gente? A gente não precisa nem ir muito longe, é outra questão também bem simples que traz aqui dentro do Enem. Se caracteriza, olhando o visual aqui, né? Se caracteriza, então, por uma identidade masculina no Brasil. O futebol, ele é visto como um esporte masculino, muito mais masculino do que feminino, né? Conferindo muito maior remuneração, então, aos jogadores. Olha a letra C. Traz remunerações dos jogadores e jogadoras proporcionais a seus esforços no treinamento esportivo. Não é isso que tá presente aqui, nenhum dos 2 textos, né? Resulta em melhor eficiência para as mulheres e, consequentemente, remuneração mais alta das jogadoras, também não está presente aqui. E possui jogadores e jogadoras com a mesma visibilidade, apesar de haver expoentes femininas de destaque como Marta. A E também não fecha. Então, essa é uma questão bem simples, que tinha no Enem, como eu disse antes, que ela pode ser facilmente respondida ali pela letra B, certo, pessoal? Não ficou dúvida aqui, né? Ficou bem claro. Se vocês lerem aqui o texto da questão 44, ele vai fazer algumas comparações também com o tênis, tá? Os jogadores de tênis, tanto masculino quanto os femininos. Bom, deixa eu ver que hora que é. Temos ainda 5 minutos, ainda podemos estar analisando, então, essa questão. A questão 45, gente, ela é uma questão também que vem dentro de uma questão patriótica, tá? Vem trazendo um texto que foi escrito em 2005, tá? Que é importante a gente estar analisando ele, então, também dentro dessa questão do patriotismo, tá? Que é o que está muito presente dentro do nosso Enem, tá? O texto nos diz assim: fomos falar com o tal encarregado, depois com o engenheiro, depois com um supervisor que mandou chamar um engenheiro da nossa companhia. Esses homens são da sua companhia, engenheiro, ele falou. Estão pedindo a conta. A companhia está empenhada nessa ponte, gente, falou o engenheiro. Vocês não podem sair assim sem mais nem menos. E naquilo tinha uma serra circular cortando uns caibros ali perto. Então, só dava para falar quando a serra parava. E aquilo foi dando nos nervos.
Falei que a gente tinha o direito de sair quando a gente quisesse e pronto. Nisso, encostou um sujeito de paletó, mas sem gravata. O engenheiro continuou falando e a serra cortando. Quando ele parou de falar, 50 volts, aproveitou uma parada da serra e falou que a gente não era bicho para trabalhar daquele jeito. Daí o supervisor falou que, se era falta de mulher, eles davam um jeito. O engenheiro falou que tinha mais de 20 companhias trabalhando na ponte. A maioria com prejuízo, porque era mais uma questão de honra, a gente tinha de acabar a ponte. E a nossa companhia nunca ia esquecer nosso trabalho ali naquela ponte. Um orgulho nacional. As reivindicações dos operários quanto às condições habilantes de trabalho a que são submetidos recebem algumas tentativas de neutralização dos representantes do empregado, das quais a mais forte é aqui dentro vão aparecer algumas situações que também estão presentes no texto, mas vocês têm que identificar aqui qual é a mais forte, qual é que foi trazida com mais força, tá? Aqui vai ter assim, ó, sequência de atribuições e responsabilidades desse poder decisório a terceiros, né? Sequência de, por exemplo, assim, nós vamos parar porque aqui é dado responsabilidades, é dado poder de terceiros, enfim. Essa arte não tem nada muito a ver com o nosso texto, tá? A letra B. Solicitação em nome dos prejuízos e compromissos para a entrega da obra. Então, foi, né, ó, nós temos compromisso, a nossa empresa vai ter prejuízo, nós precisamos entregar a obra. Isso também a gente percebe aqui no texto. Vocês percebem que ali no texto apareceu um senhor sem gravata e tal, ó, intimidação pela discreta presença de um agente de segurança na cena. Não sei se aquele agente teve poder ou não, mas se vocês lendo o texto, vocês vão ver que esse agente de segurança aparece no texto, tá? Promessa de imediato atendimento da carência sexual dos operários. Vocês também dizem para eles, se é problema de mulher, nós vamos resolver, né? E agora, a letra E, apelo pela identificação com a empresa extensiva ao amor patriótico. Gente, vamos dar o nosso melhor, porque nós precisamos terminar essa ponte aqui por amor à nossa pátria. Esse foi, sim, com certeza, o maior apelo que se viu ali dentro do texto. Não sei, teve dúvidas aqui ou não, mas essa se ficaria, então, como letra E. Entendido dentro da questão, essa questão também? Porque, sim, é importante a gente entender, né, o que é mais forte e o que não é. Não sei se eu teria mais algum, só deixa eu interromper esse compartilhamento aqui. Deixa eu ver aqui se eu volto para a tela. Espero que tenham, agora já são 20 horas e 13 minutos, eu só vou ter que pedir aqui para o meu menino, desce lá embaixo, ver se as mulheres estão lá. Estou umas professoras também chegando para uma reunião. Eu teria mais algumas questões aqui também para serem resolvidas, mas acredito que isso pode até estar deixando, então, para um outro momento. Você teria mais alguma pergunta de vocês? Não? Se você quiser, Ingrid, a gente pode postar algumas questões no Instagram também, a gente tem feito isso em algumas disciplinas. Tá. Eu tenho outras questões também que fizemos análise, dá para pôr a pergunta com a resolução e análise. Isso. Uhum. Sério? Beleza? Espero poder ter contribuído aí com vocês. Se tiver outro tempo, de repente eu posso vir falar mais específico também das escolas literárias, mas eu busquei trazer um pouco, assim, de cada pergunta, de cada questão para a gente estar analisando, porque a questão literária, assim, ela está muito subjetiva ali dentro dessas questões. Mas eu peço para vocês que vocês analisem muito bem essas questões patrióticas dentro dessa prova do Enem, que ela está vindo com muita força,
principalmente no de 2020, que a gente provavelmente vai estar vendo isso agora, também nesse. Beleza, prof. Carol? Beleza. Obrigada, Ingrid. Obrigada, turma.